Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre herança. Bom, não é esse tipo de herança aqui, não é herança que pais deixam para filhos, avós deixam para os seus pais, que posteriormente pode deixar para os filhos, enfim. Mas tem um pouco a ver. Se a gente for parar para pensar aqui, a herança é um direito ou obrigação transmitido por disposição testamentária ou por via de sucessão, ou alguém deixa o que alguém deixa determinado em seu testamento. E eu acho muito mais interessante a gente ver a definição, acho que é bem importante, mas a gente começar a pensar na herança financeira, mas também na herança genética que acontece, porque quando tem essa troca genética aqui, algumas características do pai e da mãe biológico passam para seus filhos. Então, essas características e essas coisas que a gente tem que entender por herança, quando a gente fala em herança em programação orientada a objeto. Trouxe aqui agora a herança em PO, ou seja, em herança em programação de forma geral, e a gente vê algumas coisas, como por exemplo, eh, eu gosto bastante dessas heranças aqui de animal que faz esse tipo de paralelo, aonde todos os animais têm alguma coisa em comum, são seres vivos. E dentro dos animais a gente pode ter subcategorias, tipo mamífero e aves. Eles ainda vão ser seres vivos, ainda vão precisar comer, ainda vão se locomover de alguma forma. E dentro deles, dentro de mamífero, por exemplo, a gente tem cachorro, ser humano, outros tipos de mamíferos que também têm coisas parecidas. Eles são mamíferos porque eles produzem leite. Então, os filhotes e os filhos desses indivíduos vão consumir leite até um certo período da vida. E a herança, ela está muito a ver com essas características em comum que um ou mais ser, no caso aqui, né, tem em relação ao seu pai. E se a gente traduzir isso para programação, a gente sempre vai ter uma classe, uma superclasse, que vai instanciar um objeto, e a gente vai ter subclasses. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem uma superclasse que é um objeto geral, uma subclasse pessoa, que é instanciada a partir desse objeto. Essa pessoa vai ser uma superclasse em relação a pai, que vai ser uma subclasse, e esse pai vai ser uma superclasse em relação ao filho, que vai ser uma subclasse. Então, o filho herda características do pai, que, por outra vez, herda características de pessoa de forma geral. Podemos ver mais alguns exemplos aqui. Eu acho que a gente tem que estressar mesmo essa questão de exemplos. Ah, aonde um veículo. Então a gente vai ter um veículo de forma geral, que é a classe pai. E a gente vai ter duas classes filhas que vão herdar algumas características de veículo, que é carro e avião. Mas vamos lá, o que um veículo pode ter? Um veículo tem modelo, velocidade, quantidade de passageiros, qual que é o tipo de combustível. E daí quando a gente abstrai isso para a classe filha, a gente vai ter velocidade, passageiros, só que modificadas. A gente vai ter o tipo de combustível modificado, modelo modificado, quantidade de portas, o ano. E para o avião também a gente vai ter modelo, velocidade, passageiro, combustível modificado, mas a gente vai ter alguma coisa diferente, tipo o uso e o tipo do avião. Então, para um uso específico, se é um uso comercial ou não. Então, a gente vai ter essas diferenças. Aqui tem um outro mostrando o veículo, que o veículo pode ser terrestre ou aquático. E dos veículos terrestres, a gente pode ter moto, carro, e dos aquáticos, a gente pode ter jet ski ou lancha. Então, a gente também pode ter membros de uma comunidade, que são pessoas que são membros de uma comunidade, que pode ser o empregado, o aluno e os graduados. E empregados a gente tem corpo docente, funcionário. Do corpo docente a gente tem professor e administrador. Então, aqui seria um exemplo de uma comunidade, eh, de uma faculdade, de uma instituição educacional, por exemplo. Temos também exemplo aqui de uma carta. Uma carta vai ter algumas informações, tipo qual que é o valor dela, qual que é o naipe,
vai ter funções de saber qual que é o valor dela, o valor menor, maior, enfim. Mas daí a gente vai ter diferença, se é uma carta para a gente jogar poker, se é para a gente jogar truco ou alguma coisa do tipo, e também cartas de tarô, que apesar de serem baralhos diferentes, elas têm características similares. Então a gente pode fazer essa comparação. E por último, para a gente terminar aqui a nossa definição de herança, a gente vai ter uma subclasse, por exemplo, essa daqui não, a gente já viu algo parecido com o ser humano. Ah, deixa eu ver algum outro exemplo legal aqui pra gente. Ah, aqui mostra consolidado o que a gente viu. Então, a herança. Então, pessoa. De pessoas, a gente pode ter classes, estudante, professor, funcionário, diretor, que vão sempre convergir para a pessoa. Então, todos esses daqui vão ter CPF, vão ter idade, vão ter um nome, só que eles vão ter características diferentes. Tipo, um funcionário vai ter uma função ali na empresa, um estudante vai ter outro tipo de função, que vai estudar, enquanto um professor vai ensinar. Então, são coisas diferentes que eles têm. O veículo também. A gente vai ter de forma geral que um veículo é para se locomover. Só que uma bicicleta e um ônibus, você vai se locomover de uma forma diferente. O ônibus vai se locomover com várias pessoas junto. Bicicleta geralmente vai sozinho, no máximo uma pessoa na garupa. E o animal também. O animal ele pode ter as características e métodos diferentes, ou seja, ações diferentes. Então, eu acho que é basicamente isso para a gente começar a falar de herança. No próximo vídeo, a gente vai começar a implementar uma classezinha. A gente já fez isso, implementar classes, enfim, mas nós vamos implementar classes usando esse conceito de herança. Então, vamos implementar aí eh, algo relacionado com alguma coisa mais didática e mais prática para a gente no dia a dia. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.